Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns que já têm alguma experiência com investimento ou nenhuma experiência com investimentos a atingirem os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E hoje eu vou falar sobre por que ir devagar não quer dizer que vai demorar demais para você chegar nos seus primeiros R$ 100.000 investidos. Porque investir com tranquilidade quer dizer que investir com um prazo longo na cabeça, sabe? Você vislumbrar que você vai ter um bom prazo para isso, fazendo o que precisa fazer, passo a passo, até chegar onde você quer. Você pode perceber que aqui no Terra das Finanças, eu sempre defendo a ideia da tranquilidade. Sempre com calma, com serenidade, sem desespero. Né? Minha avó falava lá, quando eu morava em Minas, né? Minha avó falava assim, olha, quem corre cansa, quem anda alcança. Um ditado antigo dos mais velhos. O caso é que muita gente reclama disso. Eu recebo muita reclamação de gente que fala assim, poxa, mas o longo prazo é muito longo, Filomeno. E tarda muito, demora muito para atingir um bom patrimônio assim. É um processo monótono, é chato, você tem que ser persistente. E isso tem uma razão, tem razão de ser assim. Quando a gente mistura finanças com emoções fortes, geralmente as nossas decisões elas são impactadas de uma maneira negativa. Geralmente as coisas não funcionam bem. Talvez a cada 10 decisões que a gente tome, uma talvez a gente acerte, as outras 9 a gente erra se a gente toma na flor das emoções. E isso tem uma explicação neurológica e evolutiva também. Quando a gente toma uma decisão baseada no sistema 1, geralmente essa decisão ela é guiada por instintos de proteção, de busca de abrigo, de se defender de ameaças. Isso é exatamente o oposto do que a gente está buscando. Então a gente quer mesmo que as nossas decisões financeiras elas sejam tomadas com calma, com tranquilidade, porque isso é essencial para diminuir os riscos e principalmente para trazer paz para a gente enquanto a gente percorre essa jornada, não é? O exemplo disso é uma recomendação que eu sempre faço aqui, de nunca fazer mudança nos seus investimentos da noite para o dia em grandes quantias. Sabe por quê? Porque olha só, primeiro de tudo, imagina que você decide pegar todo o seu patrimônio, tirar da poupança e colocar na bolsa, de uma vez só, tudo que você tem. Ou então você vai pegar metade disso, que também já é bastante coisa. Vai fazer tudo isso de uma vez só. Ou ao contrário, vai tirar tudo da bolsa e colocar na poupança, tanto faz. Se você faz isso de uma vez só e você erra, você, em vez de transferir da sua conta, você erra um número lá e transfere para outra conta, olha a dor de cabeça que vai ser para você resolver isso. Fora que você vai pagar uma enormidade de taxa de imposto quando você movimenta muito. Por exemplo, a Bolsa de Valores, se você movimentar até R$ 20.000 durante um mês, você está isento de imposto de renda. Agora, se você movimenta mais do que isso, você paga imposto. Também tem um outro caso importante que te leva a refletir bem assim antes de fazer mudanças bruscas, que é você se arrepender. Já imaginou? Você não parou, não pensou direito, vai lá, faz, se arrepende. Agora já está feito, né? Agora não tem mais como desfazer. Ou até tem como desfazer, mas é uma dor de cabeça. E você pode ser vítima de algum esquema. Porque existem muitos esquemas por aí, pirâmides e outras coisas mais, né? Esquemas criminosos, que se aproveitam justamente disso. Dessa nossa necessidade de fazer as coisas rápido, de ver a coisa acontecendo muito rápido. Então, cuidado, não faça movimentos bruscos com o seu dinheiro. O ideal é que quando você for fazer uma mudança, e eu explico isso também com calma em outro vídeo, mas quando você for fazer mudanças, você vai fazendo aos poucos. Mas, Filomeno, fazer aos poucos demora muito. Demora muito, claro, mas você está gerenciando riscos. Isso é muito importante para você não perder dinheiro. Isso é essencial. Você está lidando com o seu patrimônio, você está lidando com o seu futuro. Agora, a ideia de você ir devagar, de você usar esse método de ir tranquilo, ir na boa, ele é diferente de não fazer nada, hein? Eu já falei isso também. É diferente de não fazer nada. Existe uma diferença naquela brincadeira lá entre a lebre e a tartaruga. Existe uma diferença da tartaruga que vai andando devagarzinho até chegar no lugar e da pedra, né? A pedra não sai do lugar. Então, não é disso que eu estou falando. Uma outra coisa, esse método, ele é infalível? Não, né? A gente sabe que nada nessa vida é certo. Bom, tem pelo menos duas coisas que são certas, a morte e os impostos. Mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você vai começar com um planejamento de investimentos. Se você vai devagar, você vai ter tempo de refinar,
de ir seguindo esse método, de ir ajustando conforme a sua realidade. Se você começou hoje, você nunca fez nada, você nunca investiu em absolutamente nada, já vai começar a investir em tudo que você vê pela frente, qual que é a chance de você errar? É enorme, né? E aqui eu queria falar uma coisa importante para você. Eu sei que é difícil para você, eu sei que essa ansiedade, essa vontade de ir rápido, de ver as coisas acontecendo, eu sei que isso é complicado para você. E eu sei também que você pode superar isso. Muitas pessoas já superaram isso e você não está sozinho. Isso pode ser resolvido, mas eu não vou dizer para você que é fácil, que é simples, que é mágico, né? Eu não quero dizer isso para você, mas tem solução. Eu não consigo imaginar como é ser você. Claro, eu não consigo estar aí na sua pele, não sei das suas dificuldades, não sei dos dramas que você vive, mas eu entendo o seu sofrimento. Eu já vi muita gente passando por isso e eu também já passei por isso. E o que eu quero te dizer é que isso não é fácil, mas isso acontece todos os dias. Você não é a única pessoa que passa por isso e o que eu estou propondo para você aqui é uma solução. Não estou dizendo que é uma solução fácil, mas é uma solução. Então, assim, tá tudo bem, vamos seguir. E é importante que você vá com calma para que você tenha tempo de estudar, de se planejar, você tenha paciência com o longo prazo para que o tempo funcione a seu favor. O tempo é um componente essencial dos juros compostos. Os juros compostos, ou também conhecido como juros sobre juros, é aquilo que faz o seu dinheiro render, aumentar, crescer e se tornar uma riqueza, um patrimônio grande. Então, o tempo, ele ajuda você com isso. O tempo também ajuda você a parar para pensar, a você acionar o seu sistema 2, né? O sistema com mais calma, com mais ponderação, tomar boas decisões e usar o método correto. Isso é muito importante. É importante que você pense nisso, reflita nisso e que você anote isso. Usar o método correto é ganhar tempo. Por quê? Porque você vai estar nadando contra a corrente quando você vai devagar. O mais comum, o que todo mundo quer é ficar rico rápido, claro, né? Quem não quer ficar rico rápido? Assim, no estalar de dedos. Só que querer ir rápido, querer ir muito mais rápido, é o que vai abrir espaço para o golpe. É o que vai abrir espaço para a ganância, sabe? Para aquela exploração que acontece o tempo todo. Todo mundo sabe que as pessoas querem ficar rico rápido. Daí surgem os golpes do bilhete de loteria premiado, do esquema fantástico aí de venda de sei lá, criptomoedas. Então, você ir devagar já te ajuda a não cair nesse tipo de coisa. E tem mais um benefício importante. No longo prazo, e esse é um estudo que está disponível em vários lugares, assim, no longo prazo, a bolsa de valores, ou seja, investimento em ações, rende mais do que investimento em renda fixa. Mas perceba que eu falei, no longo prazo. O que significa que se você ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo ações, a chance é que o seu rendimento final seja muito menor do que a renda fixa, do que quem simplesmente pegou o dinheiro e colocou lá, por exemplo, no Tesouro Direto e deixou rendendo, sem esquentar a cabeça de ficar acessando todo dia a bolsa, de ficar se preocupando com notícia, entendeu? Então, quando você começa a pensar no longo prazo, você começa a ter acesso a outros tipos de investimento que funcionam muito bem mesmo. Mas você precisa ter paciência e trabalhar com o tempo a seu favor. Então, quando você começa a cuidar da sua vida financeira, pensar no longo prazo, raciocinar com calma e não entrar em esquemas e logo não perder dinheiro, você está, na verdade, ganhando dinheiro, né? Então, isso é importante porque quando você não perde, quando você começa a ir devagar, a fazer como uma tartaruguinha, colocando um pé na frente do outro. Claro, vai chegar um momento que você vai estar tão bom que você já pode ir um pouco mais rápido. Mas se você está começando, você tem que ir devagar, tem que ir tranquilo, tem que pensar no longo prazo, para evitar cair nos esquemas. E tem uma lógica interessante nisso aí, que um autor chamado Greg Moran, ele fez uma pesquisa sobre jogadores de tênis, inclusive está disponível no livro dele essa pesquisa. Ele pegou pessoas que jogam tênis recreativo, né? Ele não pegou profissionais, pessoas que jogam tênis de final de semana, 2 vezes por semana e tal. E ele percebeu uma coisa interessante. Ele percebeu que a maioria das partidas não são vencidas, elas são perdidas. Como assim? É o seguinte, como os jogadores eles não são profissionais, né? Eles não vivem disso, são pessoas que até jogam tênis bem, mas assim, eles são amadores. A maioria dos pontos disputados na partida vem de erros, não vem de acertos.
Então, se um jogador, e aí eu estou falando na casa dos 80%, né? Se você é um jogador de tênis e se você gosta e se você é um jogador amador e você está ali naquele negócio de treinar e tal, se você conseguir simplesmente devolver a bola para o campo do seu adversário, você aumenta absurdamente a chance de ganhar dele, de ganhar aquele ponto. Por quê? Porque ali, o jogador está muito mais interessado em não fazer o básico. Ele quer fazer o mirabolante, o espetacular e acaba errando. Errando, ele dá o ponto para o adversário. Interessante, né? Então, uma forma interessante de você pensar nisso é o seguinte, eu não vou perder, né? Eu não vou arriscar o meu dinheiro. Eu vou na manha e vou mantendo o meu ganho até chegar lá. Aprender a dirigir um carro esportivo desses famosos, tipo Ferrari, Lamborghini, também é uma coisa interessante. Esses carros super espetaculares aí, que custam uma fortuna, esses carros não são carros comuns, claro, né? E para dirigir um carro desse, você precisa treinar. Não é que nem o seu carro que você tem em casa. Eles têm uma forma muito específica de dirigir, você tem que fazer curso e tudo mais. Só que, se você pegar esse carro pela primeira vez, ou, enfim, sem experiência, enfiar o pé no acelerador e ver o que acontece, sabe o que vai acontecer? Procura depois na internet, faz uma busca no Google lá sobre vídeos para você ver o que acontece. O cara perde o controle do carro, bate o carro, arrebenta o carro todinho. Teve até profissionais, pilotos profissionais que já erraram. Não é fácil dirigir um carro desse. Então, se você um dia tiver a oportunidade de comprar o seu próprio carro, você vai ver que você vai ter que fazer um curso, você vai ter que reaprender a dirigir aquilo. Até um dia você ficar bom e conseguir acelerar o bicho e fazer ele chegar na velocidade que ele foi criado para chegar, né? Tem um outro livro interessante também, chamado Fora de Série, foi escrito por um autor chamado Malcolm Gladwell, em que ele chegou num número que gera uma certa polêmica, inclusive no meio científico, mas é um número interessante. Ele concluiu, com base nos estudos que ele avaliou lá, que para uma pessoa ficar mestre em alguma coisa, essa pessoa precisa praticar algo em torno de 10 mil horas. E no livro ele explica por que 10 mil horas e pega alguns casos lá, como os casos dos Beatles, como os casos do Bill Gates, da Microsoft e mais alguns outros. Mas, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, se você nasceu com uma aptidão muito grande para nadar, ou para tocar piano, ou para, sei lá, correr, se você não praticar, você nunca vai desenvolver o seu potencial completo. Agora, supondo que você não nasceu com nenhuma dessas habilidades, você ainda pode se tornar muito bom. Quer dizer, geneticamente, talvez você nunca seja um campeão de corrida ou de natação, porque a sua predisposição genética não vai te permitir competir com outros que têm essa predisposição. Mas se você praticar muito, você vai chegar num nível em que você vai estar muito bom. Então, a lógica da prática, ela não perde. Tá? Ela não deixa de existir, mesmo que você, poxa, eu não sou muito bom nisso, mas se eu praticar muito, eu vou chegar no meu nível de excelência, no meu nível de maestria. Eu, por exemplo, só voltando à história dos investimentos, quando eu comecei a investir, eu tinha a nítida certeza de que eu ia conseguir atingir o meu objetivo de investimento em um ano. Por quê? Porque eu acreditava que assim, todo mundo que estava investindo há 5, 10, 15 anos, essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Eu sabia. O que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Eu comecei a correr, a mudar de investimento de um para o outro, ir para lá e para cá, bater a cabeça para todo lado. Eu tenho um vídeo que eu conto sobre isso também. E eu tive que voltar e começar a estudar e ir devagar. E é por isso que eu estou compartilhando com você esse método que, na minha opinião, e na opinião de um monte de gente boa, a melhor forma que você tem de acumular patrimônio, de chegar no seu ideal de riqueza, é devagar, é com tranquilidade, é colocando um passo de cada vez, né? Um pé na frente do outro. E aí normalmente o tipo de pergunta que eu mais ouço, né? Mas Filomeno, o que eu faço? Porque assim, cara, eu posso morrer amanhã. E aí você está sugerindo que eu fique investindo no longo prazo? E se eu não tiver tempo para isso? Bom, o que eu acho? Primeiro, se você morrer amanhã, muito provavelmente você não vai ter preocupado com a acumulação da riqueza. Mas uma coisa é verdade, como diz o ditado, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está com pressa, né? Eu, pelo menos, não estou com pressa de ir. Então eu quero aproveitar o que eu tenho de tempo aqui. E para eu fazer isso, eu preciso ajustar o que eu estou vivendo nesse momento com o que eu vou viver no futuro. Porque se eu não morrer, se eu viver até os 80, 90 e não cuidar do meu futuro, eu vou passar necessidade.
Eu vou depender da ajuda dos filhos, da ajuda dos amigos, da família, eu vou depender da ajuda do governo, e isso eu não quero para mim, de verdade. Então eu prefiro ir fazendo o meu plantio, fazendo os meus investimentos com tranquilidade, pensando bem antes de decidir, para chegar no meu ideal de investimento tranquilo e poder curtir aí a minha vida sossegado, né? Também ouço muito assim as pessoas falando, poxa, mas eu sou muito ansioso, é que você não me conhece, Filomena. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas muito ansiosa mesmo. E aí eu vou te dizer, eu acho difícil ter alguém hoje em dia que não é ansioso, sabe? É raro, porque esse ritmo de vida que a gente vive aqui, nessa essa loucura do mundo moderno, ela deixa a gente ansioso. Então, o que eu acho? Se você já reconhece que você é uma pessoa ansiosa, o ideal, nesse caso, é que você pratique a calma, que você comece a praticar, a buscar formas de se tornar uma pessoa mais tranquila para você não perder dinheiro, para você não jogar fora, para você não fazer como eu fiz, que perdi 2 anos de economias por besteira, por não saber o que estava fazendo. Economizei dinheiro durante 2 anos e aí, na hora que eu fui fazer investimento, não sabia o que estava fazendo, fui no desespero, sem saber, dando cabeçada, pronto. O que aconteceu? Perdi o dinheiro. Então, ir com calma é importante. E aí tem sempre aquela pessoa que fala assim, mas ó, calma lá, isso não é assim não. Eu conheço gente que ganhou dinheiro bem rápido, viu? Pô, legal. Poxa, que bacana, né? É bom que existe gente assim. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu, pessoalmente, acho que quem ganha muito dinheiro assim, muito rápido, normalmente não vai contar. Quem conta está querendo te vender uma ideia, porque essa ideia é sedutora. Essa ideia é uma ideia que pega a gente, sabe? Porque a gente tem esse ideal de investir e de ganhar rios de dinheiro. Todo mundo quer isso, né? Ficar rico rápido. Então, quando a pessoa começa a te contar isso, ou quando você vê essa história na TV, pensa bem, vê se isso aí não está sendo jogado para te seduzir, sabe? Porque eu, quando morava em São Paulo, eu ia pegar ônibus e eu nunca me esqueço dessa cena, porque para mim isso era impressionante. Eu estava parado ali no centro de São Paulo para pegar o ônibus, tinha um ponto de ônibus cheio de gente. Aí de repente chegavam, geralmente 1 ou 2 rapazes, eles montavam uma banquinha assim, bem, sabe, bem rústica, normalmente uma tábua ali, 2 cavaletes, e eles começavam um joguinho, que é um joguinho de esconder uma bolinha embaixo de uns copinhos. Você já deve ter visto esse jogo. Se não, você pode procurar na internet depois. Então são 3 copinhos e ele vai escondendo a bolinha ali embaixo e você tem que adivinhar em qual copinho que está aquela bola. Pois bem, ali começa o esquema. O cara está ali e aí ele fala o seguinte, se você conseguir adivinhar onde está a bolinha, em qual copinho que eu deixei a bolinha, eu te pago o dobro do que você apostou. Aí chega uma pessoa e olha lá e fala assim, interessante, eu acho que eu consigo acertar, está no copinho do meio. Aí o cara, beleza, acertou. Ganhou, levou aí a aposta. E você que está de fora, que está assistindo, está pensando assim, pô, eu estou vendo o cara ali, eu já acertei também. As 5 vezes que ele jogou ali, eu também acertei. Eu acho que eu vou levar uma grana fácil nisso aí, sabe? E aí você vai lá e aposta. E adivinha o que acontece? Você perde. Sabe por que você perde? Primeiro, porque esse jogo é uma baita sacanagem. O cara consegue colocar a bolinha entre os dedos, apertar a bolinha entre os dedos, e ele consegue colocar onde ele quiser sem que você veja. Ele é muito bom nisso. Segundo, aquela galera que ganhou faz parte do esquema. Então ele explora a ganância das pessoas que estão ali, que se acham mais espertas do que o cara que está jogando o jogo. E isso acontecia direto. E é impressionante, porque assim, tá na cara que aquilo ali é um golpe. Quem é que vai ficar distribuindo dinheiro na rua, minha gente? Sabe? É impossível. Então, pensa bem, esse esquema do joguinho, ele é a clássica situação da exploração da ganância. Então, um jeito errado de você lidar com essa história de querer ficar rico é você querer sair correndo para qualquer lugar, porque tem uma outra frase famosa, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você sair correndo desesperado para o primeiro lugar que você achar que tem que ir, porque você acha que vai ser lá que você vai ficar rico, é muito provável que você vai ter que parar e voltar atrás e começar tudo de novo. E correr demais, inclusive, vai fazer você cansar e vai fazer você ficar dando voltas. Lembra da história do coelhinho na verdade, da lebre e da tartaruga? Pois bem, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó.
Interessante, né? Pois bem, isso faz você repensar, você está perdendo muito mais do que ganhando. Inclusive, pode acontecer mais ainda, você pode acabar se viciando nessa adrenalina de ficar correndo atrás do que é melhor e do que é mais rápido. Então, assim, jeito certo de você lidar com isso, trabalha, faz o seu trabalho, investe naquilo que você é bom, melhora as suas fontes de renda, aproveita para melhorar a sua poupança também, gerencie os seus riscos. A diferença entre quem perde e quem ganha geralmente é quem gerencia os riscos. E se você gosta de adrenalina, se você é uma pessoa ansiosa, recomendo demais que você pratique esporte. Você vai ganhar aí muita coisa. Primeiro que você vai fazer uma atividade física, é sempre bom para o corpo. Segundo, que você vai ter um lugar para curtir a adrenalina. Pratica esporte e entra numa competição. É uma baita adrenalina e vai fazer muito bem para você. Então, procura definir qual é o seu método de investimento, o que você vai querer para você. E prioriza a tranquilidade. Faça o seu planejamento, escreva numa folha de papel como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos. 10 anos parece muito tempo, mas voa, passa muito rápido. Então, se você pensar daqui a 10 anos, o que você gostaria de ter? Né? Ou quem você gostaria de ser? Ou o que você gostaria de fazer? Quanto você precisa para chegar lá, para realizar seu sonho? Como é que você pode fazer isso? Escreve essas metas no seu caderno, numa folha de papel e começa a projetar agora a forma de chegar lá, mas com tranquilidade. É possível que você demore um pouco mais para chegar? Pode ser. É possível que você chegue mais rápido? Também é possível. O que não vai te ajudar é ficar dando volta ou fazendo que nem o coelhinho do vídeo aí, corre, aí para e volta, e depois vai de novo e volta. E aí você lembra da tartaruguinha, né? Devagar e sempre, até chegar lá. Quem foi mais rápido? A tartaruga, ok?